Leitura estratégica da Lei das Eleições, Lei número 9.504 de 97, sem mais delongas, vem com Robson Concursos, do direito de resposta, artigo 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. Parágrafo 1º. O ofendido ou seu representante legal poderá pedir o exercício do direito de resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa. Inciso 1. 24 horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito. 2. 48 horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de rádio e de televisão. 3. 72 horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita. Inciso 4. A qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na internet, ou em 72 horas após a sua retirada. Guarde bem esse parágrafo primeiro, porque despenco nas provas, porque diz o seguinte: o ofendido ou seu representante legal poderá pedir o exercício do direito de resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa: 24 horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito. 48 horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de rádio e de televisão. 72 horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita. E a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na internet, ou em 72 horas após a sua retirada. Parágrafo 2º. Recebido o pedido, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para que se defenda em 24 horas, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de 72 horas da data da formulação do pedido. Parágrafo 3º. Observar-se-ão ainda as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativo à ofensa veiculada. Inciso 1. Em órgão da imprensa escrita, alínea A, o pedido deverá ser instruído com o exemplar da publicação e o texto para a resposta. Alínea B. Deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, espaço, local, página, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, em até 48 horas após a decisão, ou tratando-se de veículo com periodicidade de circulação maior que 48 horas, na primeira vez em que circular. A linha C. Por solicitação do ofendido, a divulgação da resposta será feita no mesmo dia da semana em que a ofensa foi divulgada, ainda que fora do prazo de 48 horas. A linha D. Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nas alíneas anteriores, a Justiça Eleitoral determinará a imediata divulgação da resposta. A linha E. O ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da decisão mediante dados sobre a regular distribuição dos exemplares, a quantidade impressa e o raio de abrangência na distribuição. Parágrafo 2º. Em programação normal das emissoras de rádio e de televisão, a linha A, a Justiça Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar imediatamente o responsável pela emissora que realizou o programa para que entregue em 24 horas sob as penas do artigo 347 da Lei nº 4737/65, Código Eleitoral, cópia da fita da transmissão que será devolvida após a decisão. A linha B. O responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça Eleitoral ou informado pelo reclamante ou representante por cópia protocolada do pedido de resposta, preservará a gravação até a decisão final do processo. A linha C. Deferido o pedido, a resposta será dada em até 48 horas após a decisão, em tempo igual ao da ofensa, porém nunca inferior a 1 minuto. Inciso 3. No horário eleitoral gratuito, a linha A, o ofendido usará para a resposta tempo igual ao da ofensa, nunca inferior, porém, a 1 minuto. A linha B. A resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou coligação responsável pela ofensa, devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nela veiculados. A linha C. Se o tempo reservado aos partidos ou coligações responsáveis pela ofensa for inferior a 1 minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias para sua complementação. A linha D. Deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o partido
ou coligação atingidos deverão ser notificados imediatamente da decisão, na qual deverão estar indicados quais os períodos diurno ou noturno para a veiculação da resposta, que deverá ter lugar no início do programa do partido ou coligação. A linha E. O meio magnético com a resposta deverá ser entregue à emissora geradora até 36 horas após a ciência da decisão para a veiculação no programa subsequente do partido ou coligação em cujo horário se praticou a ofensa. Linha F. Se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha usado o tempo concedido sem responder aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído o tempo idêntico do respectivo programa eleitoral. Tratando-se de terceiros, ficarão sujeitos à suspensão de igual tempo em eventuais novos pedidos de resposta e a multa no valor de 2.000 a 5.000 UFI. Inciso 4. Em programa eleitoral na internet, a linha A. Deferido o pedido, o usuário ou ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em até 48 horas após sua entrega em mídia física e deverá empregar nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado nos termos referidos no artigo 57C desta lei e o mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa. A linha B. A resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet por tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva. A linha C. Os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela propaganda original. Parágrafo 4º. Se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, a resposta será divulgada nos horários que a Justiça Eleitoral determinar, ainda que nas 48 horas anteriores ao pleito, em termos e forma previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica. Parágrafo 5º. Da decisão sobre o exercício do direito de resposta, cabe recurso às instâncias superiores em 24 horas da data de sua publicação em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido oferecer contrarrazões em igual prazo a contar da sua notificação. Parágrafo 6º. A Justiça Eleitoral deve proferir suas decisões no prazo máximo de 24 horas, observando-se o disposto nas alíneas D e E do inciso 3 do parágrafo 3º para a restituição do tempo em caso de provimento de recurso. Parágrafo 7º. A inobservância do prazo previsto no parágrafo anterior sujeita a autoridade judiciária às penas previstas nos artigos 345 da Lei nº 4737 de 65, Código Eleitoral. Parágrafo 8º. O não cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a resposta sujeitará o infrator ao pagamento de multa no valor de 5.000 a 15.000 FIIs, duplicada em caso de reiteração de conduta, sem prejuízo do disposto no artigo 347 da Lei 4737/65, Código Eleitoral. Parágrafo 9º. Caso a decisão de que trata o parágrafo 2º não seja prolatada em 72 horas da data da formulação do pedido, a Justiça Eleitoral de ofício providenciará a alocação de juiz auxiliar. Artigo 58-A. Os pedidos de direito de resposta e as representações por propaganda eleitoral irregular em rádio, televisão e internet tramitarão preferencialmente em relação aos demais processos em curso na Justiça Eleitoral, do Sistema Eletrônico de Votação e da Totalização dos Votos, artigo 59. A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema eletrônico, podendo o Tribunal Superior Eleitoral autorizar em caráter excepcional a aplicação das regras fixadas nos artigos 83 a 89. Parágrafo 1º. A votação eletrônica será feita no número do candidato ou da legenda partidária, devendo o nome e fotografia do candidato e o nome do partido ou a legenda partidária aparecer no painel da urna eletrônica com a expressão designadora do cargo disputado no masculino ou feminino, conforme o caso. Parágrafo 2º. Na votação para as eleições proporcionais serão computados para a legenda partidária os votos em que não seja possível a identificação do candidato, desde que o número identificador do partido seja digitado de forma correta. Parágrafo 3º. A urna eletrônica exibirá para o eleitor os painéis na seguinte ordem. Inciso 1. Para as eleições de que trata o inciso 1 do parágrafo único do artigo 1º, o deputado federal
deputado estadual ou distrital, senador, governador e vice-governador do Estado ou do Distrito Federal, presidente e vice-presidente da República. Inciso 2. Para as eleições de que trata o inciso 2 do parágrafo único do artigo 1º, vereador, prefeito e vice-prefeito. Guarde bem o parágrafo 3º estratégico, porque diz: a urna eletrônica exibirá para o eleitor os painéis na seguinte ordem. Para as eleições de que trata o inciso 1 do parágrafo único do artigo 1º, deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e vice-governador do Estado ou do Distrito Federal, presidente e vice-presidente da República. Inciso 2, para as eleições de que trata o inciso 2 do parágrafo único do artigo 1º, vereador, prefeito e vice-prefeito. Parágrafo 4º. A urna eletrônica disporá de recursos que, mediante assinatura digital, permitam o registro digital de cada voto e a identificação da urna em que foi registrado, resguardado o anonimato do eleitor. Parágrafo 5º. Caberá à Justiça Eleitoral definir a chave de segurança e a identificação da urna eletrônica de que trata o parágrafo 4º. Parágrafo 6º. Ao final da eleição, a urna eletrônica procederá à assinatura digital do arquivo de votos, com a aplicação do registro de horário e do arquivo do boletim de urna, de maneira a impedir a substituição de votos e a alteração dos registros dos termos de início e término da votação. Parágrafo 7º. O Tribunal Superior Eleitoral colocará à disposição dos eleitores urnas eletrônicas destinadas a treinamento. Artigo 60. No sistema eletrônico de votação, considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor assinalar o número do partido no momento de votar para determinado cargo e somente para este será computado. Artigo 61. A urna eletrônica contabilizará cada voto, assegurando-lhe o sigilo e inviolabilidade, garantido aos partidos políticos, coligações e candidatos ampla fiscalização. Artigo 62. Nas sessões em que for adotada a urna eletrônica, somente poderão votar eleitores cujos nomes estiverem nas respectivas folhas de votação, não se aplicando a ressalva a que se refere o artigo 148, parágrafo 1º da Lei nº 4737 de 1965, Código Eleitoral. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral disciplinará a hipótese de falha na urna eletrônica que prejudique o regular processo de votação. Das mesas receptoras, artigo 63. Qualquer partido pode reclamar ao juiz eleitoral, no prazo de 5 dias da nomeação da mesa receptora, devendo a decisão ser proferida em 48 horas. Parágrafo 1º. Da decisão do juiz eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional interposto dentro de 3 dias, devendo ser resolvido em igual prazo. Parágrafo 2º. Não podem ser nomeados presidentes e mesários os menores de 18 anos. Guarde bem, não podem ser nomeados presidentes e mesários os menores de 18 anos. Artigo 64. É vedada a participação de parentes em qualquer grau ou de servidores da mesma repartição pública ou empresa privada na mesma mesa, turma ou junta eleitoral.